Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que seria uma distribuidora ou uma indústria data-driven. Afinal de contas, o que é uma companhia data-driven? Então, para começar esse vídeo, eu vou utilizar uma frase de William Deming. Ele fala que, sem dados, você é apenas uma outra pessoa com uma opinião. E data-driven diz muito a respeito sobre isso. Ser uma companhia dirigida por dados. O contrário de data-driven seria uma companhia dirigida por opiniões. Uma opinião de um CEO, uma opinião de um diretor, um insight de uma pessoa, uma experiência anterior de um gerente, e isso seria capaz de dirigir uma empresa também. Mas data-driven diz respeito ao contrário. 100% orientado a dados. Aliás, orientado nem seria a palavra correta. Existem algumas traduções que data-driven seria orientado ou embasado a dados, mas isso são apenas alguns passos nessa caminhada para se chegar aí ao data-driven. Data-driven quer dizer uma empresa dirigida por dados. Então, o que isso significa na prática? Que todas as suas ações estratégicas, todo o seu planejamento, todas as suas ações, seja de venda, de marketing, de produção, tudo é dirigido por dados. Agora, que dados são esses? Esses dados são dados internos que todas as empresas têm nas bases de dados do ERP, no CRM, nas planilhas de Excel, nas informações que vai para a produção. Então, todas as empresas têm algum tipo de controle de dados e que são importantíssimas, porque aí existem aí muitas preciosidades ocultas nesses dados, né? Tanto é que data-driven acabou criando aí umas outras profissões que não existiam até alguns anos atrás. Por exemplo, um cientista de dados, um minerador de dados, que são aquelas pessoas especialistas em pegar essas bases de dados, minerá-las, entendê-las, cruzar informações, avaliar padrões e fazer análises preditivas, cálculos matemáticos, a fim de que a empresa tenha informações muito mais sólidas para o seu gerenciamento. Mas não precisa ser só dados internos, pode também ser utilizado dados externos. Existem algumas companhias que, além dos dados internos, se utilizam de pesquisas, de avaliações fora do seu mundo, lá fora com outras empresas, com outras pessoas, pesquisas de mercado, para entender qual é o rumo que o mercado, que o seu nicho de negócio está tomando. E aí cruza essas informações com os dados internos e nós temos aí companhias data-driven de verdade. Hoje se fala muito de que dados é o novo petróleo e realmente dados são uma preciosidade que cada empresa tem, dos seus clientes, dos seus produtos, do seu mercado. Agora, o que falta realmente é transformar esses dados em informações, em algo realmente útil para a empresa. E aí, existe uma empresa norte-americana, a SAS Institute, que faz um estudo brilhante, tem um artigo muito interessante que eu vou deixar linkado na descrição, que ele fala sobre a maturidade das empresas com relação a dados. Então ele coloca lá que são 8 graus, são 8 níveis ali para alcançar essa maturidade, né? Então, por exemplo, se você me falar o seguinte, mas Alan, eu já utilizo na minha empresa a orientação a dados, afinal de contas eu tomo decisões baseadas em relatórios. Muito bem, isso seria, nesse grau de maturidade, o primeiro passo, o primeiro nível. Você utiliza de relatórios comuns para tomar algumas decisões. Isso já é, sim, um primeiro passo de orientação a dados. Mas não se engane, isso ainda não é data-driven. Eu não vou citar aqui todos esses passos, mas relatórios seriam os primeiros passos de uma organização para se tornar data-driven. Após os relatórios, seriam os alertas, seriam aquelas informações que disparam ali algum tipo de alerta, dizendo, opa, preciso dar uma olhada nessa informação aqui.
Então, alguns gatilhos aí que já estão programados. Esse seria um outro passo até chegar à companhia data-driven. Agora, os últimos passos de maturidade para se chegar ao data-driven, isso assim é que nós podemos falar, realmente essa companhia data-driven é quando todos esses dados já são capazes, por si só, de alinhar a estratégia da empresa. Esses dados é que vão fazer parte da estratégia da empresa, para onde a empresa vai, qual é o momento que a empresa está e para onde nós queremos ir. E esses dados falam muito disso. Os relatórios, de maneira geral, eles contam o passado, aquilo que já ocorreu. Os alertas contam aquilo que está acontecendo agora e que eu preciso tomar alguma atitude, alguma decisão. Existem também as análises preditivas, que são as análises de futuro. É quando você consegue cruzar informações, achar padrões nessas informações e você consegue prever como que a sua empresa estará no futuro, daqui a algum tempo, alguns meses ou alguns anos até. Isso a gente chama de análise preditiva e é uma das fontes mais ricas, mais importantes que se tem de uma companhia data-driven. Se a sua empresa está iniciando ou querendo se tornar uma empresa data-driven, sugiro começar com alguns indicadores, ou seja, tenha em mente aqueles indicadores, aqueles números que são importantíssimos para a sua empresa, para o seu negócio. Por exemplo, uma classificação ABC de produtos, de clientes, que é uma coisa simples, tem muitos ERPs que já fazem isso por si só. Então é interessante você ter alguns indicadores como esse para você avaliar marcas, grupos de produtos, grupos de clientes, faturamento, se está aumentando ou diminuindo conforme o grupo de produtos. São dados importantíssimos para a gestão da empresa e para fazer análises preditivas, ou seja, análises futuras. Agora, existem muitas dificuldades em se tornar uma indústria, uma distribuidora data-driven, porque a primeira parte diz respeito à coleta de dados. Então, é muito importante ter uma entrada de dados confiável, um sistema ERP confiável, um CRM confiável, que seja alimentado da maneira correta pelos colaboradores. Então, um grande passo já é fazer essa coleta de dados de uma maneira bem estruturada, utilizando o mínimo possível de Excel, por exemplo, e organizando isso em bancos de dados. Mas o importante é essa informação ela estar bem estruturada, bem coletada, de uma forma íntegra. Nesse cargo que eu citei anteriormente, cientista de dados, é revelado que em torno de 80% do tempo desse indivíduo que faz isso é apenas para coletar os dados, limpar esses dados e aí conseguir produzir alguma coisa com 20% do seu tempo. Mas a maior parte do tempo ainda é coletar e estruturar isso de uma forma que faça sentido. Existe um caso muito interessante de uma companhia norte-americana, uma produtora de veículos, onde eles tinham lá vários veículos da cor verde que estavam encalhados. Esses veículos estavam lá no estoque, no pátio, e não vendiam, faziam muitos meses, né? E nessa empresa, nessa montadora de veículos, o sistema de produção era interligado com o sistema de vendas. Então, conforme a demanda ocorria de vendas, ia informando o sistema de produção automaticamente para gerenciar ali o seu processo produtivo. O que eles fizeram então? Como existiam ali muitos veículos verdes que estavam encalhados, eles fizeram uma mega promoção e venderam quase todos esses veículos da cor verde. O que aconteceu nesse momento? O sistema da empresa de produção entendeu, poxa vida, verde agora é o que está bombando, verde agora é o que nós precisamos produzir. E aí então produziram-se muito mais veículos verdes por causa dessa informação equivocada que veio do sistema de vendas, que não orientou o sistema de produção que se tratava de uma promoção, de uma mega promoção para se livrar daqueles veículos encalhados. Então, uma companhia data-driven, ela é organizada, dirigida por dados, mas tem que ser dirigida de uma forma que entenda todo o contexto
da empresa. Todos os departamentos da empresa precisam estar, então, nesse formato de orientação a dados e dirigida por dados. Existe também a Amazon, que é excelente nessa parte de ser dirigida por dados, e recentemente até eles lançaram uma notícia muito bacana, muito interessante, que é, antes mesmo da pessoa concluir o pedido, a Amazon já acaba disparando aquele pedido para o seu processo de separação, de conferência e de transporte até a casa do cliente. Mas como isso é possível? Baseado em estudo de dados, baseado em comportamentos do seu cliente, que ele já tem um histórico de longa data, já tem ali o que esse cliente prefere, o que ele gosta, como que ele trabalha com isso. Então, com esse cruzamento de informações, a Amazon consegue entender, bom, existe aqui uma grande probabilidade deste cliente fazer o seu pedido, e eu já vou despachar então esse pedido antes mesmo dele entregar. Isso é uma análise preditiva, isso é uma análise já de futuro, o que é algo fantástico nesse mundo da cadeia de suprimentos. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha orientado melhor sobre o que é uma indústria ou uma distribuidora data-driven. Vale a pena acessar o conteúdo que eu coloquei na descrição desse vídeo, e se quiser mais vídeos sobre indústria ou distribuidora, por favor, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado!